Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com a Jussiene, que está aprovada em primeiro lugar no resultado final da prova objetiva do concurso da Assembleia Legislativa de Tocantins e vai contar pra gente como foi que ela estudou, se preparou para alcançar esse feito. Muito bem-vinda, Jussiene. Obrigada por ter topado dar essa entrevista. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falando aí o seu nome completo, onde você mora atualmente, sua área de formação também, e o cargo e a colocação, mais uma vez, em que você está aprovada. Tá certo. Meu nome é Jussiene dos Santos Araújo. Eu sou, né, do Tocantins, moro aqui em Palmas, na capital do estado, já há 15 anos, mais ou menos, e estou, né, aí como primeira colocada no concurso da Assembleia Legislativa aqui do estado, né, do estado do Tocantins. Qual cargo, Jussiene, que você está aprovada? Foi para o cargo de analista administrativo, analista da área de administração. Eu sou formada, o meu curso de formação é gestão pública. Eu fiz no curso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFTO, né, aqui em Palmas também. E aí, desde que eu concluí a graduação, que eu tenho essa vontade, né, de ser aprovada em um concurso para nível superior. Eu já sou concursada nível médio, já tem 11 anos que eu estou trabalhando na Universidade Federal daqui, aprovada, né, na época ainda da faculdade, e aí, desde que eu terminei a faculdade, que eu tenho esse objetivo, tinha, né, este objetivo de conseguir a aprovação para um nível superior. Olha só que interessante. Então, esse não é seu primeiro concurso, você já tem uma bagagem aí nesse universo. E o que foi que te levou? O que foi que te despertou esse interesse pela carreira pública? Bom, primeiramente o salário, né, mudar o nível salarial é muito importante, né? Eu que venho de uma família que não tinha muitas condições financeiras de nos dar estudo, então o concurso público é uma ótima oportunidade para quem realmente quer mudar de vida, né? E aí, assim, meu irmão mais velho, ele sempre também foi motivado a estudar para concurso público e eu, seguindo os passos dele, comecei a estudar também nessa época em que eu fui aprovada nesse concurso que eu atuo hoje, mas ainda não estava satisfeita, né? Então, desde 2018 para cá que eu tenho essa vontade de buscar um nível superior, e aí, efetivamente, em 2020, finalzinho de 2020 para cá, eu tenho estudado com esse foco, né? Com esse objetivo. E para esse concurso da Assembleia de Tocantins, você teve uma preparação pré-edital ou você pegou já o edital publicado? Então, para esse concurso da Assembleia, eu já estava estudando, né, desde 2021, sou aluna do Estratégia, e então já tinha uma bagagem. E aí, como, né, a gente é aqui do estado, então sempre tem aquela questão de você ouvir falar que o concurso vai sair, né? Teve um tempo aí, já tinha um tempo que estavam falando nesse concurso. Quando saiu o edital, eu estava estudando para uma focada em um outro cargo, mas eu decidi fazer, né? Porque tinha muitas disciplinas em comum com aquilo que eu estava estudando e também pela bagagem de estudo que eu já tinha, eu decidi fazer, né? Também para não ficar um tempo muito grande sem fazer prova, né? Para a gente que estuda, a gente sabe o quanto é importante você também fazer provas para você ir tomando ali, sabendo como que funciona a questão das provas, de contar o seu tempo, né? De saber realmente como que é na prática o fazer prova, né? Então, foi uma prova que eu não me preparei especificamente para ela, mas pela bagagem que eu já tinha de estudo, eu decidi fazer como uma forma, né, de testar ali os meus conhecimentos e também, claro, com o objetivo de ser aprovada. A gente sempre faz uma prova pensando, né, em buscar uma vaga, com certeza. E como era a sua rotina? Você que trabalhava, já é servidora pública, estudando para concurso, não estudava para um concurso só, mas assim, vários outros. Como era a sua rotina? Você tinha um horário fixo para estudar? Estudava de segunda a segunda? Como era? Bom, eu me considero uma pessoa disciplinada, né?
Então, quando eu decidi, de fato, me matricular no Estratégia, foi para ajudar nessa disciplina de estudos, né? Então, a minha rotina era, eu trabalho, né? Trabalho 8 horas, mas à noite sempre estou me dedicando mais aos estudos. Então, assim, eu tenho outras atividades, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas são multifuncionais. Então, eu participo de outras coisas e aí, assim, sempre é uma coisa que falou muito comigo, né? É um dizer do professor Herbert que ele fala: se você tem 40 minutos para estudar no dia, você estuda. Então, assim, a minha rotina ela não é uma constante na semana toda, mas o tempo que eu tenho para estudar, eu realmente sempre estudo, porque hoje em dia está muito mais difícil de passar em um concurso do que o que era 10 anos atrás, quando eu fui aprovado no outro cargo, né? Então, assim, não dá para você ser aprovado sem estudar, isso é uma realidade, mas eu procurei conciliar com as minhas outras atividades e sempre que fosse para priorizar os estudos, eu priorizava assim, né? Às vezes estudava ali, quando dá à noite, estudo das 7h30 às 11 horas, às vezes um pouquinho mais, né? Caramba. Tem dias que estava muito cansada, não conseguia estudar, então tirava o tempo para descansar. E nos finais de semana, feriados também estudava. Nesses últimos 3 anos, eu falo assim que eu tirei férias para estudar, né? Então, eu tirei férias para viajar, né? Fui ali só curtir a família um pouquinho e voltava, mas foquei mesmo nesse objetivo, né? De o tempo que estava livre, eu realmente estudar, sentar, estudar e cumprir ali o meu cronograma da semana. E falando em cronograma, como era o seu ciclo de revisão? Você estudava sempre que dava, mas tinha também aí na sua rotina um período, um tempo para revisão? Como era? Você estudava 2 dias seguidos, revisava no terceiro, revisava no final de semana? Como era o seu ciclo? Eu sempre faço a minha revisão assim. Eu estudo um conteúdo no dia, no outro dia que eu vou estudar novamente, eu reviso o conteúdo que eu estudei antes, né? Mas o que mais ajuda realmente você revisar e a fixar o conteúdo é fazer questões. Então, eu uso muito questões, né, o sistema de questões para fazer questões dos conteúdos vistos e também os simulados, né? Finais de semana que tinha simulado, eu sempre estava fazendo o simulado. Então, a minha revisão era dessa forma. No dia seguinte, né, ou na próxima vez que eu iria estudar, eu revisava aquele conteúdo visto e aí usava questões, sistema de questões simulado para poder estar revisando os conteúdos estudados. Você já pontuou então que utilizou bastante do sistema de questões, né? Como a maioria dos aprovados que a Sim, gente tem aqui. Então, você também utilizava PDFs, videoaulas, ou era mesmo ali só questões simulados? não, eu usei tudo. Eu usei videoaula, eu usei PDF, usei o sistema de questões, os simulados, porque assim, por exemplo, quando eu fui começar, eu estava muito distante desse universo de concurso. Então, assim, para alguém que vai começar, eu acredito que a videoaula é muito importante para você ter ali o entendimento daquele conteúdo. Então, no começo, eu usava muito videoaula, né, até para ter o entendimento, assim, geral do conteúdo. E aí, com o passar do tempo, eu fui transitando para o PDF, né? Então, nos últimos tempos aí, né, nos últimos meses, eu estava usando mais PDF questão, é, porque, né, o PDF ele te dá uma agilidade maior para você estudar. Então, quando você já tem um entendimento prévio do conteúdo, que eu acredito que o vídeo aula te dá muito, né, essa base, aí você consegue ir para o PDF e também ser ali ter uma produtividade, né, maior no PDF. Porque se você não conseguir entender o PDF, né? Tipo, de cara, eu vou estudar e ler o PDF, e eu não tenho um entendimento ampliado daquele conteúdo, isso te desmotiva. Então, o videoaula, ele te motiva, porque te dá uma explicação ali, o professor coloca exemplos, que te faz com que o conteúdo, ele fique mais claro para você. E aí, o PDF, ele vem para reforçar isso. Então, eu fiz essa migração, né? Passei, inicialmente, a estudar mais por videoaulas, mas sempre com PDF, e depois eu migrei, fazendo o contrário, né? Mais PDF. E naqueles dias que eu estava mais cansada, que estava mais dispersa, eu usava os videoaulas, né? Para não me distanciar dessa rotina de estudos.
Olha só, gente, várias dicas aí, hein, que a gente está deixando aqui pra gente, todo o processo que ela adotou para alcançar a aprovação aí na Assembleia de Tocantins, que sem dúvidas foi um dos grandes concursos que nós tivemos na área legislativa ao longo desse ano de 2024. E, Josiane, conta pra gente aí por que que você escolheu o nosso material, por que que você decidiu estudar com estratégia? Bom, primeiro assim, eu já conhecia o Estratégia, né? Acompanho muito pelas aulas ao vivo, acompanhava já. Meu irmão também, que é concurseiro também, né? Sempre falou bem, né, do Estratégia. E aí, quando eu fui decidir, né, adquirir um material, eu falei, eu vou com aquele que sempre está aí no topo, né? Que está levando o pessoal a realmente ser aprovado e que normalmente não precisa de um outro material para complementar, né? Então, assim, eu escolhi Estratégia por ser um curso que dá o conteúdo completo, né? Então, a minha escolha foi por isso, né? Como se diz, o cursinho aí que está no topo. Acredito que os conteúdos são bem completos, são atualizados, atuais. E os professores, a gente vê assim, uma dedicação realmente muito boa, né? De sempre que tem uma novidade, os professores fazem falar dessa novidade, colocar essas novidades nas aulas, fazer um ao vivo ali para complementar o conteúdo da plataforma. Então, foi isso que me levou a escolher o Estratégia. Muito bom. E, Jaciene, agora eu queria que você deixasse aqui para a gente, dissesse para os alunos, na verdade, quais foram os seus erros nessa preparação para concurso público, especificamente para a Assembleia de Tocantins. Pode falar aí quais foram, para o pessoal pegar como um alerta, e dizer também quais foram os principais acertos que você considera aí que foram as principais chaves que você teve para alcançar essa aprovação. O principal erro é você achar que você vai conseguir saber de todas as coisas. E isso é impossível, né? Ninguém sabe todas as coisas. Então, o principal erro foi não só para esse concurso, mas para os outros que eu fiz, querer correr com conteúdo sem ter de fato absorvido aquilo que eu já estudei, para conseguir cobrir todo o edital, por exemplo, né? Então, isso é um erro. Eu acredito hoje que você estudar bem estudado é melhor do que você estudar o conteúdo total de forma corrida, né? Então, isso é um erro. Outro erro é você estudar demais perto das provas, perto da prova, né? Então, eu acredito que se você se organizar para você dar um gás ali antes, né, de forma antecipada, logo que o edital sair, de você dar aquele gás, de você se dedicar e conseguir estudar o máximo possível para perto da prova você estar mais tranquilo, né, com o nível de estresse menor, eu acredito que é bem melhor. Em relação aos acertos, você estar, né, nesse estado de tranquilidade. Quando eu fui fazer a prova da Assembleia, eu estava tranquila, né? Não foi aquela prova que me deu um nível de estresse muito alta, mas mesmo assim eu me dediquei, né? Porque às vezes você acha que por ser uma prova que você está mais tranquilo, você faz rápido ali e vai embora. Não. Naquele tempo que eu tenho de prova, né? E assim foi nas outras provas que eu fiz, eu me dedico, né? Eu sou lá aquela que fica para assinar a ata no final, né? Que o pessoal, o fiscal está lá querendo ir embora e eu estou lá usando todo o tempo, né? Então, eu realmente uso o tempo de prova, né? Ter uma estratégia de prova é fundamental, porque por mais que você esteja ali com o conteúdo na cabeça, você precisa entender que a banca está lá para te eliminar, né? Então, ter uma estratégia de prova é fundamental e eu uso a estratégia de passar por toda a prova, chegar na sala e passar por toda a prova, as questões que eu sei de cara, eu respondo, aquelas que me dá dúvida, ou que eu realmente não sei, não lembro, eu deixo elas para trás e vou até o final da prova. Então, depois que fizer essas questões que você tem certeza, que você conhece o assunto, você volta, porque muitas vezes, ao longo da prova, um assunto é esclarecido através de uma outra questão. Então, ter uma estratégia de prova, eu acho que é um acerto, e no mais mesmo é você focar, né? Não ficar fazendo todos os concursos que aparecer. Você se dedicar para uma área, você estudar focado em uma área, em um determinado cargo, na sua área de formação, né? Mas que não seja conteúdos muito dispersos um do outro, né? Porque leva tempo para você pegar os conteúdos, e se você ficar migrando de um lugar para outro, você não vai conseguir chegar no nível bom de conhecimento para fazer uma boa prova. Então, essa tem sido as minhas estratégias e as dicas aí que eu deixo.
Nossa, e excelentes dicas. Eu tenho certeza que quem assistir essa entrevista aqui vai estar muito mais esclarecido sobre o que e como fazer aí uma prova de concurso público. E para a gente concluir agora o nosso bate-papo, Juciene, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí também em busca da aprovação no concurso público dos sonhos, assim como você já esteve ou ainda está aí, né, nessa trajetória desse universo. Bom, o que eu posso falar é não desista, né? Porque nós somos movidos pelos sonhos e os sonhos não são, eles não caem de paraquedas na nossa vida, a gente tem que buscá-los, né? Então, não desistir, por mais que às vezes esteja difícil, mas, né, tire um tempo ali, dá uma folga para sua cabeça e volte a focar, volte a estudar. Então, assim, nesse longo, que eu falo assim, que são 3 anos que eu estou realmente estudando, né? E não fiz tantas provas assim, fiz 6 provas, 7 com essa da Assembleia. Mas saber que todos esses momentos, né, de prova é algo também que vai te acrescentar, por mais que você não seja aprovado. E também você não, como se diz, não eliminar tudo da sua vida por causa de concurso público, porque você é um ser humano, né? Então não vale a pena abrir mão de algumas coisas, né? Por mais que às vezes possa dificultar ou atrasar um pouquinho a sua conquista, mas não abre mão de você ter tempo de qualidade com a sua família, de você ter um descanso, né? Porque nós somos pessoas que nós somos humanos e nós cansamos. Então, é importante você ter essa sabedoria de você conseguir estabelecer um tempo de estudo, mas conseguir também ter um tempo de descanso, ter vida, né? Que fala assim, que às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida está passando e a gente está só estudando, só estudando. Mas é importante que você tenha momentos de descontração, né? Eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, né? Eu participo de uma igreja, eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas e que no momento certo Ele vai te abençoar. E se você não desistir, esse momento ele vai chegar de uma forma maravilhosa, como chegou para mim, né? E que eu tenho, né? Tive a alegria de ter amigos, família, a igreja comemorando comigo essa vitória. Então, é você saber realmente conciliar. Não estou dizendo que você não, que você tem que relaxar e não estudar, né? Aí o que eu costumo dizer é assim, abre mão daquilo que você pode abrir mão, né? Abre mão do tempo de Netflix, abre mão de rede social, abre mão de outras coisas que possa tirar esse tempo, mas não abre mão das pessoas, não abre mão de ter qualidade de tempo com a sua família, com seus amigos, na medida do possível, né? Então, tenha sabedoria de equilibrar para quando a vitória chegar, você ter com quem comemorar. Isso também é fundamental e importante nessa caminhada. Muito obrigada, Jussiene. Parabéns aí pela sua aprovação, viu? Tenho certeza de que se você continuar nessa trajetória, você vai ser aprovada novamente e vai retornar no nosso canal. E que eu tenho o prazer de mais uma vez bater esse papo com você. Parabéns mesmo. Quem sabe a gente não se encontra aí no Baile dos Primeiros, né? Que a estratégia realiza anualmente para os aprovados em primeiro lugar. E quem sabe a gente não se encontra lá em São Paulo. Tá, Jó? Então, espero meu convite. É isso aí. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode assistir outras entrevistas e bate-papos com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se é assim como a Jussiene, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do país, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.